Vamos lá. Esse é o meu teste de. de fala pra. Sobre o que eu achei do filme Tropa de Elite 2. Vamos lá. Eu acabei de ver literalmente agora. Minha mão tá suando. E tipo, eu vi o 1 semana passada. Eu nunca vi muito filme. Eu nunca vi muito filme por causa que eu. Porque filme precisa de serviço de streaming, né? E eu nunca fui muito interessado. Eu sempre vi muito mais anime, né? E foi muito bizarro ver outro. Ver um. Como é que chama? Não sei se vale a pena por causa que esse momento tão eufórico foi bizarro. Foi muito diferente do que eu esperava. Eu acabei de ver o 2. Eu ainda não vi nenhuma crítica, nada sobre o filme pra tirar alguma conclusão sobre, sabe? Porque eu queria não ser enviesado por qualquer outro, outra visão. Mas é difícil formar uma conclusão baseada no próprio senso crítico de uma de um de dessas coisas, sabe? Por exemplo, começando do início, o filme ele começa é, ele começa com o Fraga, né, que logo futuramente se tornará o deputado da do deputado estadual, que ele meio que retrata, você vê que ele retrata ele como um cara bobo, um cara desleixado, né? Como é que chama? Um militante. E eu, na hora, eu olhei para aquilo e pensei, nossa, vai ser a mesma coisa do um. Porque o um foi resumidamente, eu vou resumir o um por causa que eu penso que o 2 abrange uma vastidão muito maior. Por causa que o 1 é praticamente uma propaganda à polícia, né? Tipo, o filme é intenso, o filme de fato. O filme tem uma direção impecável do 1. Mas ele é. Mas parece até que ele é uma propaganda à polícia, né? Porque é uma polícia que, de fato, isso mostra a violência policial, do racismo, da desigualdade social, da invisibilidade retratada, mas mano, é uma polícia que. É uma polícia que esculacha, que tem poder social. É sempre uma polícia que mete bronca. Mano, você sai do filme cantando Tropa de Elite, falando, caralho, o Capitão Nascimento é foda. E, tipo, é óbvio, você olha para aquilo e fala, mano, é um. É um filme policial, sabe? Que faz propaganda. Parece, né? O que mais tem sobre o 1? Porque, de fato, é muito legal as analogias que o filme tem entre o 1 e o 2. Os, as cenas que são repetidas, de certa forma, os personagens que ali aparecem trajados de outra forma, a, assim como o Matias depois, no segundo filme, é muito diferente. E eu acho que o 2, eu achei que ia ser ruim. Não é que eu achei que ia ser ruim, eu achei que ia ser a mesma coisa, né? Daquele jeito que começou, porque parece até um bait, assim. Ele é pra te pegar, pra te enganar mesmo. Não é pra. É pra você achar mesmo que vai ser
um lenga-lenga de policial. Bem, mas agora de fato, o que se trata do 2, já que eu não vou relembrar tudo do 1. O, o 2, ele. O Nascimento passa 4 anos depois, o Nascimento já tá de cabelo grisalho. Não, não são 4 anos depois. Tem uma cronologia após o 1, né? Porque o que aconteceu no 1? Nossa, eu tô me abolando muito. O que acontece no 1? No final do 1, o O conta a história do Capitão Nascimento, que é um chefe do BOP, né? São as forças especiais da Polícia Militar. E eles são. E em paralelo tem dois aspirantes da Polícia Militar, comum à Polícia Militar, não o BOP, é, que entram na polícia e já se deparam a com os esquemas que a Polícia Militar faz, né? Mas esse filme não foca muito nisso, ele não dá luz a isso. Ele fala, ele fala, ele fala um pouquinho, sabe? Mas como se não fosse. Então, o problema mesmo é o bandido, né? O baiano. Baiano. Ele trata muito sobre a bandidagem da favela. E como o Bop é foda, né? E como não dá pra esquecer, né? Como o Bop é foda, que resolve tudo, tem poder, tem arma, acaba com todo mundo. Diferentemente do 2. Eu acho que, tipo, o José Padilha deve ter pensado assim, não, não dá pra entregar um filme desse, um, um, um filme desse, é, pensando apenas na polícia. Eu tinha que terminar um, né? Tá. O que que acontece no 1? Depois, os dois personagens que estão sendo mostrados e o Capitão Nascimento são os personagens mais importantes. O Capitão Nascimento já é chefe do BOP, o cara que é interpretado pelo Wagner Moura, né, no caso. Aí tem o Matias e o Neto. Matias e o Neto seriam os aspirantes que crescem a Polícia Militar e logo depois crescem e fazem um curso para ir pro BOP. O Matias, ele é o personagem que mais entra em intrigas, né? Porque porque ele é da faculdade, queria fazer direito, ele é inteligente, enquanto o Neto é mais de explosivo, né? Nisso eles entram para as forças especiais. E isso dele ser da polícia, enquanto fazia a faculdade, isso dá problema. Aí você fica tipo, caralho, entendi, estudante, maconheiro, tal. Por isso que, tipo, dá uma mensagem errada, eu penso. Não, é uma mensagem errada, assim. Tipo, não sei se. Claro, claro. Estudante é maconheiro? É. Mas. Será que esse devia ser o foco de luz ali a problemática central? Não. Tanto que não é tratada. Essa não é a problemática central também. Só é citada novamente. Outra coisa que é importante citar é que o filme retrata a realidade do anos 2000, que é muito diferente de hoje, né? Então, você tem que ter uma visão que não é paralela a hoje. Dos, das mídias sociais, de como atualmente a facção ela atua. Você tem que utilizar a visão de mundo da época. Da época não, né? Que o filme entrega, né? Você pode ter uma bagagem anterior, mas o, se, o importante mesmo é você olhar para o que está acontecendo ali. Que no caso, futuramente, quando nossa, eu sempre não falo do que eu tô falando. Eu embolo tudo. Tá, vamos terminar sobre o filme 1.
Os dois vão pro BOPE. Essa problema acaba que o Matias tem um problema envolvendo a favela e a favela e a polícia. Descobre que ele é policial. Mas ao mesmo tempo ele quer dar um presente pra um menino. Ele não sabe que descobriram que ele é policial, né, no caso. Eles dão um presente, ele quer dar um presente pro menino, que ele é míope. Ele, o menino é da favela. Só que no dia ele não pode. E ele fala pro Neto, que é um outro personagem muito importante, que no caso ele morre. Na hora ele morre lá entregando o óculos. Só que por ele ser do BOPE, né, que é a força especial, acabou ali, vai acabar pro morro, né? E acaba mesmo, né? O final do filme, o Matias que vira capitão, o Matias que vira capitão, que quem era capitão era o Neto, né? Mas como ele morreu, o Matias vira capitão. E eles vão até a favela, matam o Baiano, que é o bandido principal, e acaba o filme. Então fica tipo, caralho, polícia, né? Porque o primeiro filme é isso, é a polícia que esculacha todo mundo, tortura, mas é tipo, é engraçado, né? Porque o mesmo. Ele, ao mesmo tempo que eles têm a força de punir, eles têm a força de julgar. Então, tipo, é engraçado, né? Por causa que não tem como você falar. Não tem como você defender É tipo, porque o filme bota meio que na visão, tipo, caralho, o polícia é foda. Olha ele fazendo o que acontecer, acabando com o bandido, velho. Mas sendo que, tipo, o policial não devia ter isso. Quem tem o poder de matar não deve ter o poder de julgar. É, aí é isso que acontece, né? Eles são os fodas. Eles chegam lá na favela, entram na favela, mata todo mundo e fala que treina, na cara não, na cara não. E o Matias, e acaba com o filme, o Matias executando o bandido principal, meio que acabando com o treinamento dele. Ele se tornando esse cavaleiro negro, como é que chama? Exalta essa visão do anti-herói, esse anti-heroísmo, ele indo um herói que vaga pelas sombras. Que no segundo filme ele meio que desmascara, né? É aquele negócio. Tem a intenção de contrariar o que as expectativas esperam. O público espera uma coisa e entrega. Sinceramente, podia ter apelado um pouquinho mais pra isso, sabe? Apelado. Não, eu acho que não foi explícito o suficiente. Porque até o final. Claro, até o final do filme, exaltou o Capitão Nascimento como isso que eu acabei de falar. Até que no segundo filme, parece que vai ser a mesma coisa. Tem esse cara, que é claramente um cara de esquerda, tipo, defendendo os direitos humanos. Ele parece ser um cara fraco, ele se veste de um jeito desleixado. Ele faz uma apresentação fazendo uma comparação meio que metaforicamente errônea. Então, é então parece que será até a mesma coisa, né? Quando aquilo que tá acontecendo é só o a ponta do iceberg, né? Eles vão lá, pegam esse cara e pegam esse cara não. O que que acontece? Acontece uma rebelião dentro da prisão que acaba com o o os um dos principais líderes do Comando Vermelho morto. Só que o, o cara, o esquerdista. Não, inclusive tem várias.
mensagem assim. Atrás tem o símbolo do MST. Quando ele vai se eleger, tá lá, o PSOL. Então, você pensa assim. Quando ele vai lá na. Quando ele, quando ele vai lá. Isso depois do filme, né? Mas, tipo, quando esse cara, o Fraga, o Draga, não lembro. Ele vai lá na cadeia, ele meio que consegue fazer com que os bandidos eles soltem todo mundo. E o Matias utiliza isso. Ele não obedece o Capitão Nascimento, porque o Capitão Nascimento ele quer que a equipe dele se contenha do Bop. Inclusive o Capitão Nascimento tá com cabelo grisalho no filme. Ele. Como é que chama? A comando do Matias mesmo, ele mata o líder do CV sem nenhum. Nem que chama sem chacina. É. Fazendo com que a operação fosse um sucesso. Só que dá problema. Porque, né, o cara. Como é que chama? O Fraga, ele acabou contrariando suas próprias ideias de moral e tal. E ele bota tudo, bota a boca no trombone, fala no repórter, aí ó, velho, aí ó, é a polícia que faz uma chacina, a polícia que estraçalha aí. De novo, mantendo a visão de que ainda mantendo a visão de que, tipo, pronto, aí ó, nossa, esses esquerdistas militantes acabando com o trabalho do policial Capitão Nascimento, que é o cara mais foda do mundo. Aí já mostra que, tipo, o Fraga acabou casando com a mulher dele, eles se separaram. Óbvio, né? Depois daquela relação horrível que eles têm no primeiro filme, é o mínimo que eles se separassem, né? É... Mas só que aí que começa. Deixa eu falar. Só que o segundo filme começa aí. Quando começa aí. Eles ficam bravos que o Capitão Nascimento fez isso, só que eles têm o apoio popular. É que chama, tem aquele jornalista que ele meio que faz uma paródia do Datena. Ele. E ele tem uma. Esse. Como é que chama? Aí ele chega lá no restaurante. É muito forçado. Que ele chega, tipo. Aí todo mundo aplaude. Eu não sei se é tipo um. Eu não sei se é um restaurante popular. Mas tipo, pô, eu achei. Eu não sei, mano. Não sei se acontece assim, se todo mundo sabe quais são os líderes de. Às vezes eu não interpretei certo, às vezes não era um restaurante normal. Tipo, eu sei que eram os governadores, né? Às vezes, sei lá, eram os outros, sei lá. Mas o que acontece? Isso faz com que a pressão popular que os jornalistas exercem fazem com que o, o Capitão Nascimento não seja exonerado da sua função. O que é. Mas alguém teria que pagar, que foi o Matias. O Matias, ele teve que sair do BOP, foi pra Polícia Militar. Isso estreita as relações deles. E isso é bizarro, por causa que já gera um conflito inicial. Porque o Matias já tá ali, porra louca, assim, sabe? Ele já tá tipo. Não, doido. Ele já tá. Mano, ele já tá descabeçando. Ele já tá. Já tá pronto pra explodir tudo. E tá o tempo todo vetado. E ele não tem a paciência que o Capitão Nascimento tem. Isso é muito interessante, por causa que evidencia a mudança do personagem do 1 pro 2. É... Até que ele vira secretário da polícia, ele vira secretário da polícia. Eles ficam putos, né? Um entre o outro. Até que o Capitão Nascimento não se deixa levar, né? Ele vai e enche o BOP de polícia, ó. Enche o BOP de polícia, de arma, de tanque.
isso faz com que. Isso faz com que seja uma força armada muito forte, porque o BOP estava decaindo, e eles invadem a favela e acabam com todo. Como é que chama? Acaba com a rede de tráfico de drogas. Só que o tiro sai pela culatra. O tiro sai pela culatra. E o. Que é aí que começa. Aí que começa a crítica policial. O. Eles entram. Eles entram pela polícia. Não, a polícia corrupta. Eles pegavam dinheiro do tráfico. Porque eles não interviam, né? A polícia militar. Só que isso fez com que a polícia militar criasse uma rede de milicianos e criasse uma série de comércios que são monopolizados pela milícia comandada pela polícia militar. Então, aí já então, diferente do primeiro filme, mostra a polícia militar sendo a vilã mesmo. O problema mesmo é a polícia. E tipo, ele não bota que o BOP é mal por. Eu não sei por quê, mas o BOP, tipo, é meio que, sei lá, a entidade de luta imperdível, que não perde e não é corrompida também. Ela também é incorruptível, ela não é. Ela é tipo. Ela é inigualável, porque. Mano, eu sei que eles estão. Porque eles chegam e estraçalham, sabe? É, beleza, eles fazem essa rede de milicianos e tem as cenas incríveis, né? Cenas, tipo, icônicas dos memes de 2010, 2012, 2013, né? Você não fala comigo, já falei pra você não falar comigo, pra você calar essa boca e não sei o quê. Mano, a cada 30 minutos tem um meme que você lembra, assim, sabe? Tem aquele outro lá. É, que satisfação, aspira. E só a cara de bunda do Matias, né? Tem um outro lá. Porra, quer me fuder. Quer me fuder, me beija, porra. O Marreca é simplesmente hilário. Mas todas as associações que o filme faz depois criticam a polícia militar. No caso da corrupção dela. Só que aí já é mais. Entrega mais o que um filme de ação espera, né? Cenas impactantes. Aí já é mais coisa. Cenas impactantes, lore, que entrelaça com a vida pessoal do Capitão Nascimento. É. Só que aí vai entrando isso que ninguém sabe dessas coisas dos milicianos. Só que o importante é citar, os milicianos, eles, além de estarem junto com a polícia militar, eles são. É, não é efetivados a palavra. Eles estão, sabe, potencializados também não é a palavra, mas quem mais suporta, quem incentiva isso é os governadores, os três governadores ali, que são meio que os corruptos da parada, os principais, que escancara a corrupção do sistema, do Estado. E esses governadores são superiores ao que o governador estadual, o Praga, Draga, vai se tornar. Que ele é só um governador estadual e eles são os cabulosos mesmo, sabe? Não sei se um governador estadual é muita coisa. Não entendo tanto de cargos políticos. Mas é engraçado. É porque é também. Acima de tudo, é um filme de ação. Acima de tudo, é um filme de ação. Que nem Avengers. Que nem. Então, tipo.
ele sempre vai pegar uma visão simplista de uma coisa assim, estereotipada. Por exemplo, ele chega lá, é, liga pra ele e eles estão comendo cafezinho, curtindo, baladinha, eles estão sempre assim, sabe? Até no final do filme. Porque é, porque é isso que a população espera, né? É o estereótipo de alguém que não se preocupa com o seu cargo, nem com a população, nem com o que lhe é devido fazer. Mas beleza, né? O que acontece? O filme vai se entrelaçando entre as problemáticas pessoais e da carreira do Nascimento, até que o Matias morre, tentando descobrir como de onde essas armas que ele consegue voltar para pro Bop. Ele consegue voltar pro Bop. E ele é morto na favela, a mando de do gordão. Não um gordão lá, que ele é hilário. Ele é sensacional. Mano, o cara é um psicopata. Mano, o cara se entrega, velho. O cara é um psicopata. Mano, ele deu tudo assim, sabe? E é engraçado ver que na morte do Matias existe meio que uma relação ao primeiro filme. Porque no primeiro filme, o Neto morre e é feito com muito zelo, assim, sabe? É um momento de, tipo, pesar. É... tudo é perfeito, assim. Pra homenagem dele, é lindo. Você vê, é tudo em silêncio, aí tá tocando. Tá! Tá! É homenagem a ele. Eles vão botar a bandeira, bota direitinho. Na morte do Matias, é meio que uma morte suja, né? Porque eles já vão chegando, eles já chegam conversando. Já chegam conversando, isso tá errado, não sei o que, não sei o que lá. Vai lá, bota a bandeira. Mano, é engraçado. Porque eles botam a bandeira errado. Tipo, eles botam, tipo. Diferente do primeiro filme. Porque, tipo, no primeiro filme eles botam assim. E no 2 eles botam, tipo. Eles erram. Sei lá. Eu achei isso engraçado. Eles vão tacar a sua, ele toca, tipo, tum, tum, morreu. Tipo, de uma forma seca. Diferentemente da primeira, por causa que no caso tá tratando de uma coisa, de um. Como é que chama? Não que a morte do Neto seja justificável, mas que a morte do Matias carregou um peso maior devido a ele ser morto por quem ele mesmo protegia. Até que futuramente o Rafa, que é o personagem que é filho do Nascimento, ele deixa soltar uma das coisas que o Fraga faz. O Fraga tinha descoberto. Que o Nascimento não sabia. Que é que, a, que o povo, né, que chama? De que existiam milicianos na polícia. Na hora, é bizarro, sabe? É feito de uma forma assim. Muito. Tipo, muito. É muito legal. Tipo, é muito divertido, sabe? Porque é como se fosse um soco no estômago, assim mesmo, sabe? Porque você não. Você sabe. Você tinha até esquecido que o Rafa sabia disso, sabe? Ele tava ali na hora. Pra mim. Pra mim. Eu. Não sei se eu. Não. Se era óbvio, mas pra mim. Tipo. É como se fosse caminhando. E a partir isso acontece, tipo, 1h30. A partir dali só vai caminhando. A partir dali, tipo. Aí ele já bota. Tem uma jornalista. A jornalista. Ela vai lá. Nossa, é uma cena bizarra. A jornalista ela vai. Ela acha o local.
porque a imprensa também é corrupta. Ela vai no local, ela encontra o local, tira várias fotos de pessoas carregando armas dentro de uma loja, dentro de uma casa comum. E acha várias fotos e posters dos deputados e os caras que são os corruptos que vão ser que que estão trabalhando com os milicianos. E essa cena é brutal, por causa que ela, diferentemente dos outros, dos outros e é, das outras torturas, ela é um personagem assim que você fica tipo meio cabreira assim, sabe? Por causa que ela tá carregando, parece que ela tá carregando o uma potência, sabe? É uma personagem meio que imaculada, sabe? Uma personagem que tá carregando uma informação muito potencial e você fica tenso por ela, porque ela já mostra assim que é uma pessoa bacana, sabe? Que o carismática, é um personagem que o público se se aprecia, sabe? Cria afeto pra para junto com ela tendo uma informação crucial para o desenvolvimento da trama. Aí ela é uma cena muito brutal, sabe? Porque tipo, os milicianos chegam, porque diferentemente da tortura do BOP, óbvio que, porque né, o BOP é do bem, os milicianos são do mal. É, os milicianos, ele, como é que chama? É tratado de uma forma muito mais cabreira. Você fica muito mais, é muito mais sinistro. Tanto que ele estupra, ela é estuprada e queimada viva. Não, queimada viva não mostra ela queimada viva ou morta. Ela morre, né? Ela é estuprada e morta. E tipo, os milicianos, eles descobrem, né? Eles descobrem que isso é, dessa ligação com Fraga, que estava sendo clipada devido ao Capitão Nascimento ter descoberto pelo Rafa, pelo filho dele. É tipo, é engraçado essa parte que ele descobre que os milicianos sendo estão controlando a favela, que eles roubaram as armas pelo filho, porque tipo mostra de que tipo como se fosse uma coincidência, uma coisa meio que ocasional. Porque o Rafa, ele é um personagem que não tem ligação direta com a política. Tipo, ele participa ali da candidatura ali do deputado, ele participa, mas tipo, sabe, ele é uma criança, ele tem 16 anos. E isso é até engraçado, né? Porque o Capitão Nascimento, mesmo ele sendo foda, ele não tem acesso a essas informações. Beleza. O Capitão Nascimento, ele pega, ele faz, mano, ele arma todo um plano, porque ele é o herói, né? No final, ele é de fato o herói do filme. Ele é o cara justo, que enfrenta problemas e tem. é, ele se entrega à justiça. Ele é meio que, pro filme, ele é meio que uma reencarnação, assim, da justiça, sabe? Tipo, porque ele é justo, ele sempre vai fazendo acontecer, blá, blá, sabe? Mas ao mesmo tempo ele também é. Ele acaba se tornando até que indefeso, né? É até engraçado ver um filme retratando mal da polícia por um policial. Mas acaba que, tipo, por fazer isso. Não sei. Aí acaba que
O Capitão Nascimento consegue clipar essas coisas do acontecimento da polícia. E ele acaba com o plano do. O que eu ia falar? Ó, vou até falar. Não, ó, eu me perdi. É... Eu tô contando mais o filme do que minha própria opinião. O que que acontece? Eu esqueci onde é que eu tava. é... Ah, é. O Capitão Nascimento, ele tem essa estratégia. Ele... Que é uma cena muito legal. É uma cena, tipo... Não, não legal. É, tipo, uma cena muito maneira de se ver, sabe? Porque ele já tá ali esperando o... Já sabe que vai matar o Fraga. Ele já... Tal. Mata o cara que ia matar e acaba acertando o rim do Rafa, né? Na verdade, eu não sei se o Rafa vive, sabe? No final. Eu tô olhando aqui agora. Vou ver, calma aí, vou ver. Vive, claro, ele tem que viver, ele tem que viver. É necessário pra trama. Por quê? Eu vou explicar. É, ele vai pra. Quando o Capitão Nascimento ele mata o... os bandidos que tentam matar o Fraga, o Rafa é acertado no rim, ele tem que ser levado pela. Ele tem que ser levado pra, pra emergência. Lá ele vai ter que fazer uma cirurgia. Ao mesmo tempo, o Capitão Nascimento, ele sai da. Ele sai da. Ele sai do hospital e é mostrado a cena do começo do filme. Que o Capitão Nascimento, ele tá lá sendo alvejado de tiro no carro dele. Só que o momento é aquela coisa, né? Essa parte já era mais previsível, né? Por causa que você não espera. Porque o Capitão, no final, o Capitão Nascimento é o queridinho do filme, sabe? Então meio que. Não sei. Não sei. Eu não vou ter opinião. Eu não vou gravar outro vídeo falando da minha opinião depois de ver as coisas sobre. Não vou. É, o... Tá, não, vou concentrar. É que eu já tô cansado de falar. O Rafa, ele morre. Não, o Rafa, ele morre, não. Gente, o que que acontece? O... ele sai do hospital. O... ele tá no carro. Ele abre ele é alvejado de tiro. Mas ele já sabia. Então ele tava com o povo do BOP. Super-heróis. Que... que ele... a partir dali você já sabe. O... Acabou. Tipo, você já sabe o final. Mas, tipo, eles. Porque tem uma função. Tudo ali tem uma função narrativa, né? Você vê. Ele. Ele sai vivo. Ele pega o fuzil e já sai atirando ali neles. Mas eles conseguem fugir. Ou seja, eles conseguem fugir. Ou seja, ainda se mantém um sistema. Os milicianos ainda estão no poder. Ele ainda se mantém um sistema corrupto. O... Mas só que é muito interessante que na polícia. Não, na delegacia. Na delegacia? Não, velho. Eles vão para um tribunal. Onde o esquerdista do começo se declara junto com o Capitão Nascimento. O que é engraçado. Porque, tipo, no final, o Capitão Nascimento vira o quê?
o. É, vira. Vira casaca, vira do time da esquerda, né? Vira do time do Capitão Nascimento. Ó, vira do time do PSOL, do MST, do esquerdista, né? Do começo do esquerdista estereotipado, do começo do filme. É... Que fala uma coisa muito engraçada. Ele fala assim, que a polícia militar, ele fala com essas palavras, né? A polícia militar é culpada, né? Diferente, que é muito diferente do primeiro filme, né? Que trata a polícia militar como... Não, mentira, não pode mentir, né? Não trata a polícia militar como se fosse uma coisa muito foda. Mostra ali a corrupção, mas tipo, não é escancarada. E... Nossa, tudo tem uma função narrativa muito engraçada, sabe? Não engraçada, mas é, bem colocada. Quando o Capitão Nascimento, tem uma cena que o Capitão uma das cenas finais, uma das num dos momentos de maior tensão do filme, o Capitão Nascimento, ele consegue fazer o carro de um dos deputados daqueles corruptos, um deles, não sei se é o gordão, parar o carro. Ele para o carro dele e enche ele de porrada. Enche ele de porrada mesmo. E não, mano, não é pouco tempo de porrada, é um bastante tempo de porrada. Enche ele de porrada mesmo. E não é à toa, porque, tipo, o que o filme tem, essa parte, ela tem a intenção de mostrar o quê? Que, tipo, é o que o espectador quer. O que o espectador vê depois disso tudo, o que o espectador mais quer é encher a cara de porrada. Não, encher de porrada a cara desses caras que estão fazendo os vilões, dos corruptos. E é isso que o Nascimento consegue fazer, que é satisfatório. Essa era a intenção dessa cena. Da mesmo assim, tá, mas aí o que acontece? É o A corrupção se sustenta. A corrupção sustenta, eles mostram que da mesma forma. E aquelas várias closes lá do. Você fica até meio tipo, nossa, caralho. Próprio ANCAP, vamos acabar com o plenário, vamos acabar com. Mostra a Brasília lá. Eu esqueci como é que. Até fugiu da cabeça. Qual que é o nome lá da casa lá de Brasília? Mas mostra lá de drone, passando. Vum. Aí, ó, esse é o lugar que é podre, que é lixo. Mostra assim, desse jeito bem. Bem. Bem filme. Eu já tô cansado de falar. É. Tá, tem que terminar isso. No final, eles voltam. Outra função narrativa do filme, né? Depois do meio que o esquerdista, o Fraga, se juntar com o Capitão Nascimento da polícia. Se juntar. Ainda, eles estão de acordo, eles estão no mesmo lado. E o Capitão Nascimento xingar o sistema que se autoalimenta, que ainda está no poder, ele mostra meio que o Fraga no hospital ainda, abrindo o olho, ele está sofrendo, e ele abre o olho assim, ó, bem cinematográfico. Essa é a palavra que eu queria falar. E não fala assim, mas ele abre o olho. Que é óbvio, tá meio que falando assim, ah não, aí ó, ainda existe esperança. Ainda existe esperança pra esse Brasil varonil. E acaba o filme. Que de fato, o filme é muito legal. O filme é. Os dois filmes são muito bons. Mas não, esse é melhor. Esse é melhor.
É... Mas é um filme muito bom. É... Nossa, e dá até um arrependimento de, tipo, sabe, eu vi muita coisa que era muito pior que isso. Se eu soubesse que esse tipo de coisa tinha tanta qualidade, tanta. Tipo, eu não tô falando que o filme é perfeito, mas me entreteve muito. Me deu muito gozo de assistir. Me deu. Foi um momento muito interessante. É. O que mais tem sobre o filme? Em resumo, é isso, né? O resumo tem 45 minutos que não vão ser cortados. É isso.